E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ray Lopes, professor de artes, e hoje nós falamos aí com a turma do 6º ano do Colégio Lidírio Ferreira Lima, no distrito de Espantagado, em Queimadas, na Bahia. Bom pessoal, em nossas aulas anteriores nós falamos aí sobre os elementos, que constituem um espetáculo teatral. E nós vimos que um espetáculo teatral ele é constituído em cima de 3 principais elementos, que podem ser expressados a partir das perguntas: o que, onde e quem, certo? Bom, quem nós já vimos que são os personagens, onde nós já falamos que é sobre o espaço cênico, e hoje nós vamos estar falando sobre o terceiro elemento, o que é a ação teatral, certo? Então, abre o livro aí na página 30 e vamos dar início à nossa aula de hoje. Bom, mas antes não esquece, se você está aqui pela primeira vez, se inscreve em nosso canal, clica no sininho para receber as notificações e dá um joinha aqui em nosso vídeo. Bom, vamos lá então? Bom, além dos personagens e do espaço cênico, que nós já falamos, um outro elemento muito importante no teatro é a ação teatral, certo? Em um espetáculo, todos os acontecimentos, eles constituem então a ação teatral. E a ação ela pode ser dividida em cenas, certo? Que podem ser marcadas pelo cenário ou até mesmo pelos personagens que estão atuando, certo? Muitas vezes nós percebemos que uma cena ela terminou e que está iniciando ali uma outra cena, por exemplo, quando o cenário ele muda, quando a gente está, por exemplo, quando a cena está acontecendo ali em um quarto e depois ela muda para uma sala, ou numa cozinha depois muda para o banheiro e etc. Então a gente percebe aí que essa cena ela mudou, ela terminou e está começando uma outra cena. Ou até mesmo quando um personagem entra ou sai do palco, a gente percebe então que houve uma mudança de cena. O personagem sai e entra um outro personagem no palco, ali já está tendo então, dando a noção de que houve uma mudança então de cena. Bom, o texto teatral. Os textos teatrais eles também são muito importantes para o teatro, São parte importante do teatro e são escritas para serem encenadas. Certo? Quando você pega um texto de teatro aí e você apenas faz a leitura desse texto, ele não passa de um texto literário, certo? Ele só recebe esse nome de texto teatral quando ele passa a ser encenado. Então a intenção de todo autor quando escreve um texto de teatro, um texto teatral, é que esse texto ele seja ensinado, que ele seja ensinado pelos atores, que ele seja interpretado. Se ele for apenas lido, ele não vai passar apenas de um texto literário, como qualquer outro texto literário, certo? Mas quando ele passa a ser encenado, ele passa a ser um texto teatral. Professor, eu posso pegar um texto literário e transformar esse texto em texto teatral? Posso, lógico que pode. Você pode pegar um livro e transformar ele em uma peça de teatro, certo? Um livro literário e transformar em uma peça de teatro. Para isso você vai acrescentar dentro desse texto alguns elementos do teatro que a gente vai estar falando daqui a pouquinho, certo? Mas um texto literário ele pode ser transformado sim em um texto de teatro. Bom, esses textos teatrais, eles também são chamados de peças teatrais, E eles também são organizados em partes, assim como a ação teatral ela é dividida em cenas, as peças teatrais ou textos teatrais, eles também são organizados, são divididos em atos, Cada ato, ele gira em torno de um mesmo tema. E os atos, eles podem servir para identificar também a mudança de ação de personagens, A ascensão, a queda de um personagem dentro do espetáculo teatral, ela pode ser identificada a partir dessa mudança de ato. Certo? Um ato, então, ele é composto por diferentes cenas. A ação teatral é dividida em cenas. E os atos, certo? Os atos pode ser formado por diferentes cenas, que vão ser marcadas também pela entrada e saída de um ou mais personagens dentro do espaço cênico. O espaço cênico é onde o espetáculo teatral ele acontece, certo? Bom, além de fazer as falas dos personagens, que é o que nós chamamos de diálogo, além de trazer essas falas desses personagens, as vozes do narrador, O narrador está narrando ali
aquela história, está dando alguma informação sobre o espetáculo, certo? Que esse narrador pode estar falando sobre a época, pode estar falando sobre o local onde a cena está acontecendo, né? Pode estar narrando algum fato que ocorreu anteriormente dentro daquele espetáculo teatral, dentro daquela ação teatral, pode estar narrando alguma ação que ocorreu antes daquela cena que vai acontecer agora, certo? Então, além desses diálogos, das falas dos personagens, que nós chamamos de diálogos, certo? Das vozes dos narradores, os textos teatrais, eles contêm rúbricas. E o que são rúbricas, né? As rúbricas, elas são informações sobre a estrutura externa da peça, certo? Sobre a divisão de atos ou até mesmo de cenas. Nas rúbricas, elas podem trazer indicações sobre o cenário, certo? A gente pode saber o que é que vai ter naquele cenário ali, se vai ter mesa, se vai ter sofá, se vai ter lustre, né? Se vai ser uma floresta. Então ela vai trazer informações sobre o cenário, ela vai trazer informações sobre a iluminação, se é dia, se é noite, se vai estar em penumbra, se vai estar muito claro, certo? Ela vai trazer informações sobre o figurino do personagem, né? Vai estar falando sobre que tipo de figurino aquele personagem vai estar utilizando em cena. Elas podem indicar também sobre o movimento dos personagens no palco, se o personagem vai para a direita, se vai para a esquerda, se o personagem vai para o fundo do palco, se vai para o proscênico, certo? Ele pode estar falando sobre as atitudes que devem ser tomadas pelo personagem, se o personagem vai agredir um outro ali dentro do cenário, se o personagem vai descer do palco, se o personagem vai subir em algum móvel dentro do cenário, certo? Os gestos que o personagem deve fazer, se ele deve gritar, se ele deve se ajoelhar, se ele deve deitar em cena, a entonação da voz, se ele deve gritar, se ele deve falar mansinho, se ele deve sussurrar. Todos esses acontecimentos, todas essas informações sobre a estrutura do palco e do espetáculo podem estar contidos no que nós chamamos de rúbricas, certo? E aí as rúbricas dentro de um texto teatral, ela pode vir destacado em negrito, ou ela pode vir com uma letra diferenciada. Exemplo, se eu escrevi a letra do diálogo do personagem em Arial, eu posso escrever a rúbrica em itálico. Eu posso escrever com uma outra fonte, eu posso deixar a rúbrica em itálico, em negrito, né? Para destacar, para chamar a atenção, para dar um diferencial aí nesse texto, para identificar ali que ali é uma rúbrica, né? Que ali são informações sobre a iluminação, sobre o figurino, sobre a ação teatral, certo? Então aí nós temos um exemplo aí, vocês podem observar no livro de vocês também, de um trecho aí do Alto da Compadecida, né? Uma peça aí do dramaturgo aí Ariano Suassuna, né? Ariano Suassuna, que é um grande poeta brasileiro, nasceu em 1927, morreu aí no ano de 2014, e essa peça ela foi escrita em 1955, né? E a gente percebe aí como a ação teatral e a encenação dos atores, elas são planejadas inicialmente pelo ator, a partir das rúbricas, certo? A gente tem aí um exemplo aí, o Alto da Compadecida no ato 1, fala do palhaço. O distinto público, imagine que à sua direita está a igreja, da qual o centro do palco será o pátio. A saída para a rua é à sua esquerda. Bom, e logo em seguida a gente tem a rúbrica. Observe aí algumas informações sobre o espetáculo. Esta fala dará a ideia da cena. Se adota uma encenação mais simplificada e pode ser conservada, certo? Mesmo que se monte um cenário mais rico. O resto é com os atores. Aqui pode-se tocar uma música alegre e o palhaço sai dançando. Uma pequena pausa e entram Chicó e João Grilo. Perceberam que aqui está dando algumas informações sobre o que vai acontecer na cena, sobre o que vai acontecer naquele momento ali no espetáculo e sobre o próprio cenário. Ele dá dica de cenário, ele dá dica do que vai acontecer na cena e até mesmo da saída, indica que o palhaço vai sair e como ele deve sair a partir do acompanhamento de uma música. Então essas informações aí, dentro do texto teatral, é o que nós chamamos de rúbrica. Na sequência, então, a gente tem a fala de João Grilo.
né? E aí tem a rúbrica dando algumas informações sobre como João Grilo vai se portar ali naquele momento, naquela cena ali. João Grilo vai se ajoelhar e em tom lamentoso, como se estivesse chorando, certo? Ele vai falar a fala do personagem. Lembra-te de nosso Senhor Jesus Cristo. Chicó, Chicó, Jesus vai contigo. Vai com Jesus. Lembra-te de nosso Senhor Jesus Cristo, Chicó. Certo? E aí logo em seguida tem a fala de Chicó, né? Que latomia é essa para o meu lado? Você quer me agorar? E aí João Grilo, mais uma vez uma rúbrica, né? Erguendo-se, ó, você está vivo? E aí Chicó responde, né? Estou. O que é que você está pensando? Não é besta, não? E aí João Grilo responde, você disse que hora de chamar padre era a hora da morte. Começou a gritar por Padre João, eu só podia pensar que estava lhe dando agonia. E aí Chicó responde,